Nem sempre a cidade grita com buzinas. Às vezes, ela grita com o silêncio de quem é ignorado todos os dias. Era fim de manhã, sol alto, trânsito travado. O calor escorria pelo vidro dos carros, os vendedores se espalhavam pelas calçadas e Lula, do banco de trás, observava o movimento com o olhar cansado de quem já viu de tudo. Mas ainda se surpreende. A conversa no carro seguia sobre agenda, sobre números, sobre compromissos, mas ele não ouvia mais nada. Seu olhar prendeu numa cena que o tempo pareceu desacelerar. No meio do caos urbano, entre motos buzinando e motoristas impacientes, uma mulher se movia devagar, muito grávida. O corpo falava antes da boca, barriga grande, pés inchados pressionando sandálias velhas, a camiseta colada no suor. Mas o que mais doía eram os olhos. Ali não havia só cansaço, havia uma força exausta, um grito mudo. Ela caminhava entre os carros, oferecendo balas com uma voz quase engolida pelo ronco dos motores. E ninguém via, ninguém ouvia, só ele. E, naquele momento, Lula não viu mais uma vendedora ambulante. Viu o retrato de um Brasil que não aparece nos discursos. Viu a luta crua, sem maquiagem, a luta de quem não tem escolha. E foi aí que ele disse: para o carro. Foi quando a história começou. Não por causa do cargo, mas porque, às vezes, ser humano fala mais alto que ser autoridade. Se essa cena já te fez parar por um segundo, então vale o seu like. Aqui, cada história é feita para tocar onde a política não alcança, no coração. Deixa seu like e mostra para o algoritmo que ainda vale contar histórias que importam. Ela não pedia, não implorava, apenas oferecia. De carro em carro, com a mão estendida e a voz baixa, tentava vender mais uma bala, mais uma esperança. O suor escorria pelas têmporas, o vestido surrado colado ao corpo pela mistura de calor e cansaço. A barriga saltava para frente como se gritasse por socorro. Mas o que mais chamava a atenção era a postura, reta, firme, orgulhosa. Não pela situação, mas apesar dela. Alguns motoristas desviavam o olhar, outros fingiam estar ocupados com o celular, e ainda havia aqueles que, com um simples não, encerravam o breve encontro como se estivessem rejeitando um anúncio. Mas ela continuava, porque parar significava voltar para casa sem dinheiro, sem fralda, sem comida. Significava dormir mais uma noite com medo do amanhã. E o amanhã dela estava crescendo dentro da barriga. Lula, do carro, observava tudo. Por alguns segundos, esqueceu o protocolo. Esqueceu o destino da comitiva. Esqueceu que era Lula. Porque o que via ali não era cena de rua. Era um grito silencioso da realidade que poucos ousam encarar de frente. Ele olhou para o motorista e disse com firmeza: para o carro, agora. E quando a porta se abriu, foi como se o mundo parasse por um instante. O barulho do trânsito sumiu, o calor ficou mais pesado. E aquela mulher ali, de pé entre os carros, estava prestes a viver um encontro que mudaria tudo. Lula se aproximou devagar, com passos que pareciam mais pesados do que de costume. Os seguranças hesitaram, os olhares ao redor se multiplicaram, mas ele não se importou. Caminhou até ela com o mesmo respeito de quem reconhece a luta, não importa onde ela esteja. Parou bem diante da mulher, que mal teve tempo de entender quem era aquele homem vindo em sua direção. Seus olhos se encontraram. Ela piscou, surpresa, mas não recuou. Ficou firme, como uma mãe que já enfrentou o suficiente para não se assustar com mais nada. Ele olhou para a barriga dela, depois para a caixa de balas. E então nos olhos, sem arrogância, sem pena, apenas humanidade. E perguntou com a voz baixa, mas carregada de algo que calou até o barulho dos carros: por que você está aqui assim, minha senhora? Ela respirou fundo. Uma respiração que parecia puxar não só o ar, mas também toda a dor guardada dentro do peito. O rosto tremeu, os lábios balançaram, mas a voz saiu firme, mesmo assim. Porque se eu não vender hoje, meu filho nasce sem nada.
Naquele instante, o tempo congelou. Lula não disse nada. O povo em volta ficou mudo. Não era mais um presidente falando com uma cidadã. Era um homem escutando uma mãe. E aquela resposta foi como um soco no estômago. Porque ali, debaixo do sol, não havia só suor. Havia sacrifício, havia urgência, havia amor em estado bruto. E a cidade, tão acostumada a ignorar, pela primeira vez, parou para ver. Ela segurava firme a caixa de balas, como quem segura a última chance de garantir o mínimo. Mas não tremia, não pedia, apenas dizia. Dizia com a força de quem aprendeu a não chorar mais em público, de quem engole o medo e transforma em coragem todos os dias. Ao redor, as pessoas começaram a se aproximar em silêncio. Os carros já não importavam. O barulho da rua sumiu. O foco do mundo era ela. Lula engoliu em seco. Os olhos marejaram. A voz dela ainda ecoava no peito dele como uma verdade que arde. Se eu não vender hoje, meu filho nasce sem nada. Ela continuou, olhando direto nos olhos dele. O pai dele foi embora quando soube da gravidez. Disse que não podia carregar mais peso. Mas eu fiquei, eu carrego, porque ele é meu filho e ele vai nascer. Nem que eu tenha que vender bala até o último dia. As palavras cortavam o ar como faca. Não havia drama, só realidade. Uma realidade que, naquele instante, ninguém teve coragem de ignorar. A barriga dela era grande, a luta era maior, mas a dignidade, essa era imensa. Lula baixou os olhos, como se pedisse perdão por um país inteiro. Por cada vez que uma mulher, como ela foi invisível, por cada vez que a força de uma mãe foi chamada de fraqueza social. E então ele entendeu. Aquela mulher não precisava de ajuda. Ela precisava ser reconhecida. E foi isso que ele fez. A seguir, se essa cena te fez sentir algo, qualquer coisa, escreve aqui nos comentários. Às vezes, uma história real toca mais fundo do que qualquer discurso. E sua voz aqui também importa. Ela não baixou os olhos enquanto falava. Sua voz era cansada, mas não tremia. Os carros passavam. Ao fundo, buzinas soavam impacientes, mas nada disso importava naquele instante. Só existia ela e a força invisível que a mantinha de pé. No começo, tentei ajuda, tentei emprego, bati de porta em porta com essa barriga crescendo e o medo crescendo junto. Mas a resposta era sempre a mesma. Grávida. Aqui não tem espaço para você. Lula manteve o olhar fixo, sem desviar. A mulher continuou. Aí eu pensei, se o mundo não me abre as portas, eu abro minha caixa de bala e vou para a rua. Porque meu filho vai nascer. E vai nascer com dignidade. Nem que eu venda cada doce como se fosse um pedaço do meu coração. Ela enxugou o suor da testa com o antebraço e completou. Já perdi muita coisa, mas não vou perder a chance de dar a ele o mínimo. Nem que esse mínimo custe cada passo entre os carros, cada não que eu escuto, cada olhar que finge não me ver. E naquele momento, Lula não viu só uma mulher. Viu a imagem de milhares, mães guerreiras, invisíveis, que sustentam o Brasil com o pouco que têm e com o muito que sentem. Viu o rosto da desigualdade estampado em quem não tem escolha, mas ainda assim escolhe lutar. E diante de tudo isso, ele entendeu. Aquela mulher não vendia balas, vendia esperança. Lula colocou a mão no bolso, tirou algumas notas dobradas, mas não olhou para elas. Não perguntou quanto custava cada bala, nem fez conta, nem pediu troco. Apenas estendeu o dinheiro e disse com a voz baixa: "Eu quero todas." A mulher arregalou os olhos, surpresa, segurando a caixa como se fosse um tesouro. Ela não sorriu de imediato, como quem ainda tentava entender se aquilo era real. Ele então pegou a caixa com cuidado, como se carregasse algo frágil. Olhou para os doces, depois para a barriga dela e disse: "Isso aqui não é por causa da bala, é pelo esforço que elas carregam." E foi nesse instante que as pessoas ao redor começaram a parar. Os seguranças recuaram, os celulares se ergueram. E mesmo em meio ao calor, ao barulho da avenida,
havia um silêncio no ar. Um silêncio pesado. Um silêncio que respeita. Lula se virou para ela e completou: "Você está fazendo mais do que muita gente poderosa. Está construindo dignidade com as próprias mãos." A mulher, sem conseguir mais segurar, deixou uma lágrima escorrer. Mas não era lágrima de dor, era de alívio, de alguém que pela primeira vez em muito tempo foi enxergada. Naquele momento, não era um presidente falando com uma vendedora. Era um ser humano reconhecendo o outro, porque ali, entre buzinas e passos, apressados, um gesto simples se transformava em algo gigante. Um gesto que valia mais do que qualquer discurso. Lula segurou a mão da mulher com delicadeza, como quem segura algo precioso demais para ser apressado. O olhar dele estava marejado, firme, mas com uma emoção que deixava transparecer tudo que as palavras não diziam. Antes de dar meia volta, ele se aproximou mais, abaixou um pouco a cabeça e disse, com a voz carregada de verdade: "O que o seu filho tem de sorte é ter uma mãe como você. Ele vai ter orgulho dessa luta. Vai crescer sabendo que veio de uma guerreira." A mulher apertou os olhos, tentando conter o choro. Quem assistia em volta sentiu a garganta fechar, porque naquele momento, em meio ao asfalto quente e à pressa da cidade, alguém lembrou o Brasil inteiro do que realmente importa. O valor de uma mãe que não desiste, mesmo quando o mundo parece ter desistido dela. E ali, naquela frase dita no meio do sinal, nasceu algo maior do que um gesto. Nasceu uma memória, daquelas que atravessam telas, alcançam corações e viram história. O celular tremia nas mãos de quem filmava, mas a cena era forte demais para não ser registrada. Não havia trilha sonora, não havia edição. Era só um momento cru, real, poderoso. A mulher grávida, com o rosto suado e os olhos marejados, segurava a sacola agora vazia. As balas tinham acabado, mas ali havia algo que ela nunca imaginou vender: sua história. O vídeo mostrava Lula de frente para ela, parado, imóvel, como quem entende que certas dores não pedem pressa. Ao fundo, o trânsito continuava. Buzinas, barulhos, vozes. Mas ali, naquele círculo formado em volta dos dois, era como se o tempo tivesse parado. A gravação foi postada por um pedestre, sem legenda, sem filtro, sem roteiro. Mas bastaram poucos minutos para o conteúdo explodir. Em poucas horas, estava em todas as redes sociais. Perfis grandes, pequenos, jornais, páginas populares. Todo mundo compartilhando. Não era por política, era porque o Brasil se enxergou naquela mulher. Milhões assistiram, milhares comentaram. Gente que nunca se emociona, chorou. Gente que nunca acredita em mudança, sentiu algo diferente. Não era sobre a bala que foi comprada, era sobre a vida que foi reconhecida. Era sobre a mulher que ninguém olhava e que naquele instante virou símbolo de força, de garra, de maternidade vivida com o coração na mão e os pés no asfalto quente. E naquele vídeo de poucos segundos, o Brasil inteiro parou. Não para ver Lula, mas para ver nela o reflexo de tantas outras, de mães, de mulheres, de guerreiras. Se essa história mexeu com você de algum jeito, comenta aqui embaixo o que ficou no seu coração. Às vezes, uma simples frase sua pode ecoar na vida de quem está passando pela mesma luta. E lembrar, ninguém está sozinho nessa estrada. O vídeo rodava nas redes sociais como fogo em palha seca. Cada visualização parecia acender algo no coração de quem assistia. Não era só sobre uma mulher vendendo balas, não era só sobre Lula. Eu parando o carro. Era sobre o Brasil real. O Brasil de milhões de mães que lutam todos os dias com dignidade, mesmo quando tudo parece faltar, menos a coragem. Nos comentários, a emoção era unânime. Ela representa tantas de nós, escreveu uma mulher. Outro internauta completou: isso não é só força, é instinto, é amor puro. E entre os mais de 100 mil comentários, uma frase se repetia como eco: chorando aqui. Porque aquela cena não ficou só na tela. Ela atravessou a tela, tocou em quem já
Precisou escolher entre o pão e o aluguel. Tocou em quem já foi abandonada, mas seguiu firme. Tocou em quem sabe que, no fim, o que sustenta mesmo é o amor. E naquele dia, o Brasil inteiro chorou junto com ela. Porque, de algum jeito, todos sentiram que aquela história também era um pouco sua. Lula seguiu seu caminho, mas não como antes. Levava no olhar um silêncio diferente. A imagem daquela mulher de pé, barriguda, debaixo do sol, com dignidade nos olhos e amor nos braços, não sairia da mente dele, nem da de ninguém. Ela voltou para casa, com a sacola vazia de balas, mas com algo que valia muito mais: respeito. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que alguém olhou para ela não com pena, mas com reconhecimento. E isso, para quem sobrevive na invisibilidade, vale ouro. Naquele dia, ela não vendeu só balas. Ela vendeu um exemplo, um lembrete de que amor de mãe não se mede pelo que se tem no bolso, mas pela coragem que se carrega no peito. E foi ali, entre o barulho dos carros e a correria do mundo, que o Brasil inteiro aprendeu uma lição que não se ensina em discurso. Nunca subestime a força de uma mãe, porque às vezes o que muda o mundo não é o poder, é o amor silencioso, de quem luta sozinho, mas nunca deixa de lutar. Se essa história te tocou de verdade, deixa o like e se inscreve no canal. Aqui cada vídeo carrega a alma de quem vive, sente e resiste. E se você acha que já viu tudo, se prepara. O que vem no próximo vídeo vai mexer com você de um jeito que nem imagina.